Bom dia a todos, meu nome é Paulo Alexandre de Castro, eu sou professor da Universidade Federal de Goiás, Regional de Catalão, no Brasil, e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Limites para a Constituição de Saberes, Fazeres Inovadores para a Saúde Mental e na Saúde da Família. Esse trabalho foi desenvolvido em parceria, em colaboração com a professora Roselma, professor Serigni, professor Wagner, professor André, professor Márcio, professora Denise, professor Hilton e uma aluna de graduação, a Inaína. Esse trabalho ele vai ser apresentado aqui da forma como segue, o sumário. Então, objetivo, método, resultados e, por fim, considerações finais. O objetivo desse trabalho, então, foi o de identificar os saberes e fazeres constituídos na prática da saúde da família. Saúde da família, para quem não sabe, não está familiarizado com esse sistema aqui do Brasil, é um programa que visa fazer com que o atendimento de enfermeiros e médicos cheguem a comunidades ainda que distantes de bairros distantes de cidades e comunidades. Então, a identificação desses saberes e fazeres vão ser então analisados, saberes e fazeres esses na visão dos enfermeiros, tá? Enfermeiros que atendem então pessoa e famílias em sofrimento mental e na perspectiva então dos saberes profissionais de Le Boterf. Le Boterf, lembrando que ele tem uma frase, uma fala bastante interessante que diz, onde ele diz o seguinte, que para ser competente é necessário realizar o que está prescrito e ir além, agindo diante do imprevisto e das contingências. Tá? Metodologia utilizada nesse trabalho, nessa pesquisa, então foi uma pesquisa, essa pesquisa, esse trabalho aqui então se caracteriza como uma pesquisa descritiva exploratória de abordagem qualitativa, delineada para apresentar e aprofundar a construção de competências dos profissionais e enfermeiros na atenção à saúde mental, na saúde da família. Informando ainda que essa pesquisa ela foi aplicada em 3 unidades de saúde da família, e já indo para os resultados, para o que foi verificado de acordo com as entrevistas, com as falas dos enfermeiros e dos atendentes, a gente pode verificar o que? Bom, no tocante então aqui ao saber agir e reagir com pertinência, que abre aqui com relação a saber o que fazer, saber ir além do prescrito, saber escolher na urgência, saber arbitrar, negociar, decidir, saber encadear ações de acordo com a finalidade. O que a gente pode verificar só que são falas dos atendentes, né? Eu e o médico já arrumamos vaga para 2 pessoas internarem. Os que tratam no CAPS eu conheço pouco, né? Então isso aqui é uma fala de aproximação, de tentativa de buscar essa competência, esse saber. E um outro exemplo aqui de uma fala que se distancia desse saber, dessa competência. As pessoas querem a consulta e o remédio, se eu não tiver isso na minha unidade, ela não presta. Ele chega, atende um monte de gente rápido, traz um monte de amostra grátis de remédio e fica tudo bem. Ele é um ótimo médico do programa Saúde da Família, eu estou aqui com esse monte de relatório para fechar, ou seja, demonstrando aqui então uma certa distância com relação a esse saber agir e ir além do prescrito, né? No tocante aqui ao saber ou fazer, combinar recursos e mobilizá-lo em um contexto, a gente pode verificar aqui então uma fala que demonstra
a tentativa de se aproximar e de tentar buscar esse saber que diz o quê? Então a escola escolhe o tema que seja a necessidade dela, eu deixo essa autonomia para a população escolher o tema que ela realmente necessite, e a partir daí organizamos as atividades. Isso aqui diz com relação a quê? No caso, escola que precisa, que gostaria de que os enfermeiros, de que os profissionais fossem na escola para fazer uma palestra, uma apresentação sobre um ou outro tema. Então, aqui demonstrando, de fato, a busca por combinar esses recursos e tentar mobilizar num determinado contexto de tal maneira que possa beneficiar a comunidade. Um saber seguinte, que é o saber transpor, saber interagir, saberes múltiplos, a gente verifica então que aqui ele é um pouco mais, inclusive mais complexo, né? Saber como lidar com uma situação nova à sua frente, né? Então um exemplo que a gente verifica aqui de aproximação, de tentativa de buscar esse saber de transpor, a gente verifica aqui então que diz o quê? Num posto de saúde da família, onde você é o responsável, você tem que decidir, você tem as ações, você vivencia os problemas lá dentro da casa dos pacientes. Então, realmente demonstrando uma articulação e um envolvimento com todos esses pontos que a gente acabou aqui de comentar. Na sequência aqui a gente tem o saber aprender e saber aprender a aprender. Então aqui a gente verifica um exemplo, uma fala de um atendente, de um respondente aqui, que aponta que ele escreve o seguinte: ela fez tratamento com a psicóloga que nós tínhamos na época na Secretaria de Saúde e no Hospital Regional. Ele fez o tratamento medicamentoso, tudo certinho. Aí ela teve uma nova gestação. Começamos a estimular ela a procurar leituras, a melhorar o relacionamento com o esposo, com os familiares. Tinha muitos problemas de briga entre ela e o esposo, dificuldade de trabalho. Nós tentamos e conseguimos um emprego para o esposo. Então o esposo começou a trabalhar. Foi menos um problema para ela conseguir se desligar dessa depressão. Ela começou a ficar mais comunicativa, uma pessoa razoavelmente sem nenhum problema psíquico. Então aqui a gente verifica que o posicionamento, a postura do funcionário de enfermagem, do enfermeiro, da enfermeira, fez justamente isso que esse saber aqui aponta, que é aprender a aprender. Ela tira então de uma situação nova para ela, formas de poder ajudar o paciente e então fazer com que a situação acabe melhorando. Questão essa que é justamente buscada e esperada de um bom profissional. Na sequência a gente tem aqui então o saber envolver-se. Aqui a gente tem um exemplo então de aproximação, de tentativa de fazer isso que a gente está comentando aqui. Então o excerto do texto aqui diz o quê? Será que vai chegar o remédio? O sofrimento é uma coisa que a gente vê na rotina. Quem é um enfermeiro do PSF quem é enfermeiro do PSF tem que saber lidar com o sofrimento. O sofrimento é duplo, né, no sentido de que é do paciente, mas também do atendente, do bom atendente, do atendente que acaba se envolvendo, ainda que de maneira profissional, com as questões relativas ao trabalho. Bom, naturalmente, como a gente já pôde ver anteriormente, a gente tem casos de aproximação e casos também de não aproximação.
E na sequência a gente vai então falar sobre os resultados e as considerações finais. Então, da análise temática constituíram as categorias pré-definidas que a gente acabou de trabalhar, né, dos saberes. E o que a gente pode verificar é que entre os saberes a maior dificuldade ficou para o saber transpor. Tá? E como já foi dito anteriormente, por Lebotev, o profissional competente é aquele que ao transpor as suas ações não se limita a repetir uma atividade já desenvolvida, mas sim ele tem a capacidade de inovar e de se adaptar. Queremos agradecer aqui às agências financiadoras CAPES, FAPEG, CNPq, à Universidade e ao Programa de Mestrado em Gestão Organizacional. Agradecimentos especiais à comissão organizadora por todo o suporte que nos foi dado. Nosso muito obrigado. E aqui então finalizo com o meu muito obrigado.